Sim, eu estou abandonando REST Assured e Java na automação de teste. Mas por quê? Bom, hoje eu vou falar sobre framework de automação de testes e por que que você não deve se limitar a apenas um framework, tá? Por que que você tem que estar sempre aprendendo mais sobre eles, certo? Mas antes, vamos falar o que são frameworks de automação de teste. Bom, um framework é um conjunto de ferramentas, funções e métodos de uma linguagem de programação. No caso do REST Assured, é o Java. Tá, Pedro, mas para que serve um framework de automação de testes? O framework facilita a escrita e automação de processos dentro de um teste, ou seja, vamos supor, eu preciso testar uma funcionalidade no meu sistema e eu não quero fazer isso manualmente. Eu quero que essa funcionalidade seja testada de uma maneira mais rápida e sem meu esforço, sem meu retrabalho. Então eu vou acionar aí um framework de automação de testes para fazer isso. Acionar não, né? Eu vou projetar, eu vou programar um código de um framework de automação de testes para que isso seja resolvido. Mas por que então você está abandonando o Java? Por que você está deixando de usar Java na automação de testes? Bom, a resposta é bem simples. Eu irei abandonar Java na automação de testes por um simples motivo. Eu vou começar a trabalhar com JavaScript. Pois é, então vamos falar um pouco sobre Java contra JavaScript, né, na automação de testes. Lembrando que Java e JavaScript não tem nada a ver uma coisa com a outra. O nome JavaScript só tem Java porque Java já era muito famoso. Então os criadores do JavaScript, que antes se chamava ECMAScript, eles pensaram, poxa, vamos dar uma impulsionada aqui, vamos fazer assim, ó, tem o Java e a gente vai criar o JavaScript para surfar um pouco no hype do Java. E foi por isso que tem esse nome, tá? Então não tem nada a ver, mas vamos falar um pouco mais sobre essas duas linguagens. O Java é com certeza a linguagem de programação que eu mais utilizei durante a minha vida como programador, durante o meu trabalho profissional. No meu trabalho atual, né, no trabalho que eu ainda estou, eu uso Java diariamente porque eu testo APIs e as APIs são feitas com Java, né? Então eu uso bastante Java. Porém, Java tem uma peculiaridade que diferencia ela das outras linguagens, principalmente as linguagens mais famosas, né? Porque o Java é muito verboso. Ou seja, ela exige que quem está programando escreva muito mais códigos do que outras linguagens. Por exemplo, o Python, que não é nem um pouco verboso e tudo se resolve muito mais fácil. Porém, isso tem suas vantagens e suas desvantagens. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ao decorrer do vídeo, tá certo? Já o JavaScript, ele é uma linguagem menos verbosa que o Java. Tanto que é a linguagem que roda nos seus browsers, né? Por exemplo, no seu Google Chrome, no seu Edge, no seu Opera. Então, se você tem um desses browsers, com certeza você tem o JavaScript que roda dentro deles. Inclusive, você pode apertar a tecla F12 do seu computador e vai abrir lá o DevTools, né, do seu determinado browser, e você vai ter uma parte do console onde você pode escrever código JavaScript para rodar dentro do seu browser, tá certo? Mas vamos falar um pouquinho sobre as linguagens e vamos começar primeiro com a linguagem que eu trabalho atualmente, que é o Java, tá certo? Bom, o Java é uma linguagem orientada a objetos fortemente tipada, ou seja, ela requer um nível de proficiência, um nível de conhecimento maior para dominar ela de uma maneira profissional, ou seja, você vai ter que trabalhar muito mais porque o Java ele é conhecido por ter seu próprio ecossistema, ou seja, ele vai ter uma ideia própria, ele vai ter um jeito de fazer as coisas próprio e até os arquivos, como funcionam os frameworks também é de uma maneira própria, né? E o Java, ela tem uma particularidade muito interessante. Ela é uma linguagem tanto compilada como transpilada. O que é isso? Me explica. O que acontece é o seguinte. O código-fonte do Java é compilado pelo Javac, que é o Java Compiler. E esse código-fonte, ele depois é transformado em um bytecode. O que é um bytecode? É um conjunto de zeros e uns, certo? E esses zeros e uns da .class do Java vão para Java Virtual Machine, a JVM. E essa JVM é a responsável por ler esses bytecodes e interpretá-los e finalmente funcionar o código que você está escrevendo, né? Então o Java opera de maneira diferente dos seus concorrentes, principalmente por conta da JVM. A JVM é o grande trunfo do Java, é o que todo mundo gosta e por isso que o Java é muito usado em back-end. Porque a JVM, por mais que seja menos performática, se você for construir um front-end com Java, e sim, existe front-end com Java, é bem raro acontecer, principalmente você vai ver muito mais em sistemas legados.
porém existe, mas por isso que não é aconselhável, porque a JVM ela é tão segura, e por isso que o Java é usado em back-end, que não vale a pena você fazer isso em front-end. Você não vale a pena programar em Java front-end, porque a JVM é tão segura que ela é um pouquinho lenta. Beleza, eu dei esse background agora do Java, agora vamos passar para o JavaScript para vocês entenderem um pouquinho sobre essa linguagem, certo? Bom, o JavaScript ele é uma linguagem interpretada, ou seja, ele não é compilada mais, ele é só interpretada. E como é que funciona a interpretação? Você vai escrever um código JavaScript, depois ele vai ser interpretado pelo seu navegador. Então, assim, geralmente, quem interpreta um código JavaScript é o navegador, porém, a gente tem uma coisa chamada Node no JavaScript, que também consegue interpretar código JavaScript diretamente na sua máquina local, sem depender de um navegador. O JavaScript ele é executado em navegadores ou no servidor Node.js, como eu falei, e ele pode ser tanto executado no navegador para aplicações front-end, por exemplo, por isso que ele é tão performático, tão mais performático que o Java, quanto em servidores Node no back-end, certo? Quais são os frameworks mais famosos de automação que usam Java? Bom, a gente tem o Hash Assured, que é o framework que eu particularmente trabalho hoje em dia, que é um framework para testes back-end, e a gente também tem o Selenium. O Selenium, que vale salientar, que tem duas versões, tem o Selenium para Python e tem o Selenium para Java, tá bom? O Selenium é um framework que tanto consegue testar back-end como front-end. Para back-end ele não é tão usado, porém para front ele é muito mais utilizado, certo? E eu particularmente não gosto de Selenium. Eu já mexi um pouco com Selenium, já brinquei um pouco, nada profissional, a nível profissional, mas particularmente eu não gosto tanto do Selenium. Eu prefiro o Cypress, que é o framework do JavaScript. O framework mais famoso do JavaScript, como eu falei, é o Cypress, e o Cypress ele é um framework tanto back-end como front-end. Para back-end ele não é tão utilizado, porque o Hash Assured é bem mais performático nesse nível, porém para front ele é o mais usado, na minha opinião, não tão mais usado que o Selenium, porque o Selenium é mais antigo que o Cypress, porém ele é usado assim, para mim é na mesma medida ali quase. Então vamos para o que interessa. Qual será o meu novo framework de automação de testes? Cypress. Pois é, eu acho que ficou meio evidente nesse vídeo que eu ia falar isso, né? Mas então, por que eu estou trocando Java pelo JavaScript? Bom, é simples, eu vou para outro projeto, e nesse projeto eu vou fazer automação de front-end. Então, qual é a mensagem desse vídeo, né? Por que eu queria passar nesse vídeo inteiro? Não se apeguem a frameworks, não se apeguem a linguagem de programação, se apeguem basicamente ao seu conhecimento e procurem diversificar esse conhecimento. Porque você vê, né, eu trabalho com Hash Assured, com coisa que não tem nada a ver com teste front-end, e agora eu tô indo para um projeto trabalhar com front, e isso vai agregar muito no meu conhecimento, né, cara, porque, querendo ou não, você vai ter mais portas abertas. Testes front-end agora vão fazer parte do meu currículo profissional, ou seja, eu vou poder falar, eu trabalhei profissionalmente com testes front-end, e isso é muito bom para mim. Ah, Pedro, mas você só vai trabalhar com testes front-end com Cypress? Não. Para o meu desagrado, eu vou trabalhar com testes back-end. Porém, por que isso não é ruim, na minha visão? Eu não acho ruim porque, como eu disse, é uma experiência, né? Uma experiência a mais. Quando eu me ver em situações que eu vou precisar testar o back-end com o JavaScript, com o Cypress, eu vou ter essa habilidade no meu portfólio. Então, assim, é muito importante. Então, a mensagem que eu quero passar é a seguinte: o melhor framework de automação de testes e a melhor linguagem de programação é aquela que paga as suas contas, é aquela que serve para você naquele momento. Então, por favor, não seja militante de framework. Tem muito cara que é assim na área de QA, principalmente a galera que tá começando. Não faça isso, sabe? Mas eu gosto bastante de Cypress. Beleza, cara, beleza. Mas se pintar uma oportunidade de Selenium, você não vai? Nem que seja para ganhar o dobro, porque você gosta mais de Cypress, eu gosto mais de JavaScript. Pô, peraí, né? Me ajuda aí, me ajude a lhe ajudar. Então, assim, a mensagem que eu quero passar no fundo e no final é essa: aprenda tudo que for possível, diversifique o seu conhecimento, que as portas vão se abrir e você vai poder entrar em cada uma delas sem se prejudicar, porque você não sabe de nada, certo? Então é isso. O vídeo é esse, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre as linguagens de programação Java e JavaScript, e espero que você tenha aprendido mais sobre os frameworks de teste, os frameworks mais famosos dessas linguagens. Agora vai estar aparecendo 2 vídeos meus aí, e é isso. Um forte abraço, deixa o like aí por favor, se inscreva no canal e valeu!